Boa noite, Hope. Eu tenho certeza que essa noite será uma noite muito abençoada. Já está sendo e continuará sendo. Amém? E nesse mês de agosto, a gente começa uma série com um título muito especial. A Boa Luta. Quem aqui teve lutas essa semana? Quem enfrentou desafios? Nós já nascemos numa luta. Quando a nossa mãe nos tem, a gente já sai da barriga dela na luta. A nossa mãe luta e a gente luta junto com ela para sair da barriga dela. A gente já vem ao mundo lutando, mas tem uma boa luta, que é uma luta boa, e a gente fica perguntando que tipo de luta é uma luta boa. Se lutar não necessariamente pode ser algo bom, entrar numa briga, mas lutar ao lado de Jesus é sempre bom, porque Ele está ao nosso lado e Ele nos garante a vitória. Por isso que a gente pode ter essa confiança que com Ele a luta é sempre boa. Com Ele a vitória é garantida. E nesse mês, a mensagem, o título da série, A Boa Luta, foi inspirada na carta que o apóstolo Paulo escreveu para o seu filho na fé, Timóteo. Timóteo era um jovem pastor. Já pensou que privilégio você ter Paulo como seu professor, como seu mestre, aquele que te ensina, que te dá orientações. E a Bíblia tem duas cartas que Paulo escreveu para esse jovem pastor, esse jovem evangelista, missionário Timóteo. E quando Paulo escreve para Timóteo, o versículo principal da série desse mês está lá em 1 Timóteo 6, versículo 12. Paulo escreveu para ele dizendo assim: olha, Timóteo, lute o bom combate da fé. Ele está dando uma ordem: Timóteo, não fique descansado, tranquilo, você está numa luta. E ele diz: lute o bom combate da fé. E Paulo está classificando essa luta como um bom combate. Não é aquele combate ruim, aquela briga ruim que você não deve entrar, mas é uma luta boa. É uma luta que tem um propósito, é uma luta que tem uma justificativa, uma razão de você estar lutando. Quando você pensa em alguém que está atacando um familiar seu, um amigo, uma pessoa próxima, você vai defender. Você vai falar: ei, para de falar assim. Você entra num embate, numa luta, defendendo aquilo que você acha que é certo. E Paulo está dizendo: olha, lute o bom combate da fé. Apegue-se firmemente à vida eterna. E é interessante porque Timóteo era um cristão, cria em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. E Paulo está dizendo: apegue-se à vida eterna. Mas se ele já tinha a certeza da salvação e da vida eterna, como assim se apegar à vida eterna? E Paulo está dizendo: se apegue ao propósito, se apegue à missão, se apegue ao destino e propósito que Deus tem para a sua vida. A gente se apega às vezes a tantas outras coisas. Se apega ao problema, se apega à dificuldade, só olha para o lado negativo, para o lado ruim, se esquece que a gente precisa se apegar à vida eterna. Se você andar na rua com alguma coisa agarrada ao seu corpo, né, um objeto, uma sacola, e andar assim apertado, para cima e para baixo, as pessoas vão reparar, né? Por que essa pessoa está andando agarrado com esse livro, assim, de um jeito aparente, que está todo mundo vendo? E eu fiquei pensando isso, apegar-se à vida eterna. Você está tão agarrado à vida eterna, tão agarrado à missão, ao propósito que Deus tem para a sua vida, que as pessoas percebem que você está carregando alguma coisa. Você está carregando um propósito. Você está carregando uma missão. Você não está andando para cima e para baixo sem propósito, sem razão, sem motivo. E aí Paulo continua dizendo: apegue-se firmemente à vida eterna para a qual foi chamado, que tão bem você declarou na presença de muitas testemunhas.
Lute o bom combate da fé. O título da mensagem dessa noite é Lute com propósito. Você está lutando que tipo de luta no seu dia a dia? Uma luta que tem propósito ou uma luta que não tem propósito? Quando a gente quer resolver as coisas só do nosso jeito, tentando dar conta sozinho dos problemas e das dificuldades, a gente está lutando sozinho, a gente está lutando sem propósito. Mas quando a gente coloca Deus na frente da nossa luta, a gente está lutando com propósito. Quando a gente se preocupa mais com aquilo que é importante para Deus do que com aquilo que é importante para nós, Deus resolve os nossos problemas e Ele entra nas brigas com a gente. E Ele ajuda, Ele nos leva adiante. E lá em 1 Timóteo, capítulo 1, versículos 18 e 19, Paulo escrevendo para Timóteo, ele falou: Timóteo, meu filho, estas são minhas instruções para você, com base nas palavras proféticas ditas tempos atrás a seu respeito. Timóteo tinha recebido uma palavra profética para a vida dele. A Bíblia não fala exatamente que palavra foi essa, mas ele recebeu uma confirmação de Deus, dizendo: você tem um propósito, você tem uma missão. E agora Paulo está fazendo ele se lembrar daquela profecia que ele recebeu para a vida dele, e está dizendo: ditas tempos atrás a seu respeito, que elas o ajudem a lutar o bom combate. Aquela profecia, aquela palavra que foi confirmada no coração de Timóteo, ia ajudar ele a lutar a luta. Que palavra que você tem no seu coração, que tem te feito lutar bem essa luta? Será que você tem se lembrado daquilo que Deus tem de palavra profética na palavra dele para a sua vida? É muito normal e a gente vê quantas pessoas correm atrás de profecias. Você jamais deveria ficar correndo atrás de profecia. Porque se existe uma profecia para a sua vida, ela vai chegar até você. Você não precisa correr atrás dela. Porque Deus pode enviar um profeta, pode enviar um pastor, um irmão, uma irmã, para trazer uma palavra para você quando você estiver precisando. Não adianta ficar correndo atrás, porque a palavra de Deus e as profecias que Deus tem para a sua vida vão te alcançar quando o propósito de Deus chegar, quando o momento oportuno acontecer. E nesse texto, ele continua dizendo no versículo 19, apegue-se à fé e mantenha a consciência limpa. Ele continua insistindo com Timóteo, que era um homem de Deus, uma pessoa temente a Deus, que buscava muito a presença de Deus, falando: apegue-se à fé. Meio que dizendo assim: olha, agarre a fé com todas as suas forças. Não fica aí desmotivado, desanimado, apegue-se à fé. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. A gente pode se apegar à fé se apegando à palavra de Deus, se apegando a essa infinidade de versículos que a gente encontra na palavra de Deus, que são capazes de fortalecer a nossa fé nos dias difíceis, nos dias de luta. A gente precisa se apegar e se preparar, pois alguns rejeitaram deliberadamente a consciência e, como resultado, a fé que tinham naufragou. Ele vai dizendo sobre a consciência limpa. Como é importante que o cristão tenha a consciência limpa. Tinha um filme que chamava, Eu Sei o que Vocês Fizeram no Verão Passado. Falando sobre crimes praticados, as pessoas que fizeram coisas erradas há um tempo atrás. A nossa consciência também às vezes diz para a gente assim: eu sei o que você fez ontem. Eu sei o que você fez na semana passada. Eu sei o que você fez no ano passado. E quando temos o Espírito Santo de Deus dentro de nós, essa consciência nos provoca. Porque a consciência do cristão, ela é permeada pela presença do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas, e ela toca em nós, provoca um chamado. E Paulo está falando assim para ele: olha, que a sua consciência fique limpa. Não tem nada que você não tenha pedido perdão,
tem apresentado a Deus e falando, Deus, eu pequei, eu errei. Quantas vezes a gente age impulsivamente, a gente está irritado, faz coisas que a gente se arrepende depois, que a gente não deveria ter feito e acabou fazendo. E Paulo está falando, fique com a consciência limpa, porque você precisa de uma consciência limpa para participar da luta, das batalhas que você tem. Quando você sabe que você vai ter uma luta, você vai se preparar para essa luta. Já pensou? Se chegam para você na semana que vem, imagine, Deus não conta antecipadamente os problemas que a gente vai enfrentar. Às vezes conta. Às vezes conta, né? Olha, se prepara, porque vem problemas pela frente. Normalmente, quando Deus conta, Ele pede para a gente se preparar, para a gente estar com a nossa fé fortalecida. Mas, na grande maioria das vezes, a gente precisa estar preparado por antecipação, porque a gente tem que ter esse entendimento, ninguém mais aqui é criança, toda semana você vai ter luta, todos os dias você tem um tipo diferente de luta. Eu, quando tinha 16 anos, eu treinava judô, e eu fui convidado pelo time de judô da minha escola para integrar o time que ia participar das competições, né, representando a escola. E eu me preparei bastante para lutar, né, a luta de judô. Treinei, foram meses ali treinando, até que chegou aquele final de semana em que eu teria que lutar. E cheguei lá cedo, e as lutas foram acontecendo, uma atrás da outra, e ninguém me chamava para lutar. E o tempo foi passando, falei lá com o meu professor, vem cá, não vou lutar não? Me preparei tanto para lutar, e a hora da minha luta não chegava, e ele, não sei o que aconteceu. De repente chamaram o meu nome lá na frente, e eu fui. E me chamaram lá no pódio, e eu fui, eu não tinha lutado. E falaram, sobe no pódio, eu falei, não estou entendendo nada. E eu subi lá no pódio, no primeiro lugar, para quem ia ganhar medalha de ouro, e falaram, olha, não apareceu ninguém do seu peso. Não apareceu ninguém, eu era magricelo. Não tinha ninguém de 16 anos com o meu peso, e eu ganhei a medalha de ouro. Subi lá, agradeci, comemorei. E seria tão bom, né, se todas as nossas lutas fossem assim, mas, de fato, lutar ao lado de Jesus é assim. Você sempre vai subir no pódio. Você sempre vai ser colocado no lugar mais alto. Mas Deus quer que você esteja preparado. Se você está na luta, você precisa estar preparado. Imagine só um soldado profissional. Quando a gente pensa, né, no soldado romano, nas legiões romanas, eram homens que eram separados para lutar. Qual a sua profissão? Eu sou o soldado. E ele treinava, afiava a espada, estava sempre fazendo alguma coisa. Não estava lá só pintando o canteiro não, tá? Estava sempre se preparando para uma luta que podia acontecer a qualquer momento, porque Roma vivia em guerra. Nós precisamos ter essa mentalidade de que estamos numa guerra. Tem um monte de cristão que parece que está ali, eu sirvo a Deus, Deus me salvou, Ele vai resolver todos os problemas, Ele resolve, Ele tem esse poder, mas você não pode ficar parado, inerte. Você precisa se preparar diariamente, porque você não sabe quando você vai ser enfiado no meio de uma luta. A gente não pode ser ingênuo, imaturo, a ponto de pensar que estamos ilesos de passar por lutas e dificuldades. Você não sabe o que Deus, o que a vida reservou para você amanhã. Esteja preparado. Lute com propósito. A vida cristã é isso. Lá em Efésios 6:12, Paulo escreveu assim, pois não lutamos contra inimigos de carne e sangue, mas contra governantes e autoridades do mundo invisível,
Quando fala governantes e autoridades do mundo invisível, aqui está falando de demônios, de principados, é o que Paulo está escrevendo aqui. Existe um mundo espiritual que é mais real do que o nosso mundo natural aqui palpável. E nós não podemos ser ignorantes desse fato, de que existe um mundo espiritual. Então, se você está saindo de manhã da sua casa, você vai ser um soldado desleixado, que vai esquecer a sua espada em casa, ou você vai levar a sua espada com você? A Bíblia diz que a palavra de Deus é espada. E se você leva, não estou falando de levar a Bíblia fisicamente, se bem que hoje em dia todo mundo tem a Bíblia no celular, mas levar no seu coração. A igreja primitiva, no início, ninguém tinha, como nós temos hoje, Bíblia assim, em celular. Aliás, pouquíssimas pessoas tinham Bíblia. Mas as pessoas levavam a Bíblia, memorizavam textos da palavra de Deus, compartilhavam a palavra de Deus. O Novo Testamento estava sendo escrito, a história estava sendo escrita através da vida daqueles homens e daquelas mulheres, mas eles levavam a palavra de Deus para onde quer que eles iam. O Salmo diz: escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. A Bíblia diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. A palavra de Deus é espada. A palavra de Deus é a arma do guerreiro para enfrentar a luta, para nos fazer lutar com propósito, com objetivo. E Paulo dizendo: vocês não estão lutando contra inimigos de carne e sangue, mas contra governantes e autoridades do mundo invisível, contra grandes poderes neste mundo de trevas e contra espíritos malignos nas esferas celestiais. E a gente achando que nosso inimigo, às vezes é aquele amigo do trabalho que está pegando nosso pé, é o chefe, é um vizinho. A nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. A gente precisa orar por essas pessoas que nós julgamos inimigos, ou julgamos, não vou com a cara dessa pessoa. Ore por ela. Porque a nossa luta não é contra essas pessoas. A nossa luta é contra espíritos malignos nas esferas celestiais. E para isso a gente precisa estar preparado como um bom soldado. Ler a palavra de Deus, orar, apresentar as nossas famílias diante de Deus, o nosso trabalho, tudo, coloca tudo diante de Deus. Senhor, a minha vida é tua, o meu trabalho te pertence, tudo que eu tenho é teu. Luta essa batalha por mim, Senhor, vai na frente. Nesse dia, eu clamo pela cobertura do sangue de Jesus Cristo sobre a minha vida. Deus, a tua palavra diz: 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à tua direita, mas eu não serei atingido. Você está carregando a espada no seu dia a dia, você está com a espada afiada para enfrentar o inimigo, mas não seja ingênuo, se esquecendo, acorda de qualquer jeito. Se fosse na vida real, num exército, o soldado que chega todo despreparado, com o uniforme todo desalinhado, que não engraxou o coturno, que faz tudo de qualquer jeito, ele vai para a cadeia, ele vai ser chamado a atenção. Mas Deus é misericordioso com a gente. Ele é muito bondoso. Às vezes Ele permite que lutas e aflições moldem o nosso caráter. Lá em Salmo 119, 71, o salmista diz: Senhor, foi bom eu ter sido afligido, para que eu me lembrasse dos teus estatutos, dos teus decretos. O salmista está agradecendo a aflição, porque ele reconhece que através da aflição ele se aproxima mais de Deus. A aflição tem que ser motivo de agradecimento, falando: Deus, eu te agradeço, essa semana foi difícil, foi complicada, foi duro, mas Deus, eu te agradeço, porque todas essas coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Isso ajudou a moldar meu caráter nessa semana, me ajudou a lembrar que você existe, porque eu estava sem problema,
eu não estava nem orando, mas o problema veio, eu comecei a orar. A gente precisa agradecer a Deus por tudo, porque todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. O primeiro ponto que eu quero falar é: entenda o propósito da sua luta. Lá em 1 Timóteo 4,14, a Bíblia diz assim: não descuide do dom espiritual que recebeu por meio de profecia, quando os presbíteros impuseram as mãos sobre você. Paulo dizendo para Timóteo: olha, não esqueça que você tem um chamado, não esqueça que você tem um propósito, que Deus te chamou com objetivo. Você pode não ter recebido uma palavra profética específica como Timóteo recebeu, mas você tem a palavra de Deus, que é luz para o teu caminho, que vai te dar direção e fazer você compreender o propósito que Deus tem para a sua vida. A gente várias vezes fica perguntando: Deus, o que você quer para mim? Será que você quer que eu vá para a esquerda? Será que você quer que eu vá para a direita? E quantas vezes a gente quer respostas objetivas e específicas de Deus? Deus, eu vou comprar um carro. Eu compro vermelho, compro preto, compro cinza. Perguntas específicas. É natural, a gente, como filhos de Deus, com acesso ao Pai, a gente pode fazer perguntas que a gente bem entender. Deus vai escutar, porque Ele nos ama. Mas Ele está muito mais preocupado que cada um de nós desenvolva cada dia mais um relacionamento mais íntimo e mais próximo com Ele. Quanto mais próximo de Deus a gente fica, de Jesus Cristo, no nosso dia a dia, mais o nosso caráter vai sendo moldado e aperfeiçoado de acordo com o caráter de Jesus Cristo. Paulo dizia assim: sejam meus imitadores, assim como eu sou de Jesus Cristo. Se você ler lá os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, João, você vai escutar as histórias de Jesus Cristo. E você vai aprender o que Jesus faria no meu lugar. Qual que foi a reação de Jesus Cristo quando Ele foi confrontado? Quando o diabo tentou Jesus Cristo, Jesus respondeu ao diabo com o quê? Com a palavra de Deus. E você, quando você é tentado, você está respondendo com o quê? Jesus é o nosso exemplo. Jesus é aquele que nós devemos seguir e aprender a lutar com Ele. O segundo ponto é: proteja sua fé e sua consciência. A fé é sustentada por uma consciência limpa. Quando Paulo pede para Timóteo: olha, que você tenha uma consciência limpa, que a sua bússola sobre o que é certo e errado esteja baseada na palavra de Deus. Porque quando a gente coloca a nossa bússola em outras coisas que não a palavra de Deus, a nossa consciência não fica limpa. Porque a gente faz coisas achando que está fazendo o que é certo, mas está fazendo errado. A Bíblia fala: como purificará o jovem o seu caminho? Como é que eu vou purificar minha consciência? A Bíblia diz: observando a sua consciência, de acordo com a palavra de Deus. Se aquilo que a sua consciência está te mandando fazer está em desacordo com a palavra de Deus, então não faça. A sua consciência pode ser lapidada, ela pode ser aperfeiçoada a cada dia, e ela não é aperfeiçoada com as coisas deste mundo, ela é aperfeiçoada com a palavra de Deus. A palavra de Deus aperfeiçoa o nosso caráter, aperfeiçoa a nossa maneira de pensar, de tratar o próximo, de cuidar das pessoas. Lá em 1 Timóteo 1,19, ele fala isso, apegue-se à fé e mantenha a consciência limpa, pois alguns rejeitaram deliberadamente a consciência, e como resultado, a fé que tinham naufragou. A consciência é um alerta interno dado por Deus. Se a sua consciência está te chamando a atenção, pare para refletir. Comece a orar: Deus, será que minha atitude foi incorreta? Será que eu não deveria ter agido daquela forma?
apresente aquilo que passa na sua mente a Deus. Lá em Hebreus 9:14, a Bíblia diz assim: imagine quanto mais o sangue de Cristo purificará nossa consciência das obras mortas, para que adoremos o Deus vivo. Esse texto está dizendo que o sangue de Jesus Cristo purifica a nossa consciência das obras mortas. O que isso quer dizer? Obras mortas tem a ver com o velho homem, a velha natureza, a natureza pecaminosa. Quando nós entregamos a nossa vida a Jesus Cristo, inicia-se um processo de aperfeiçoamento que não vai acabar enquanto você estiver respirando. Você vai ser lapidado e aperfeiçoado todos os dias da sua vida. Eu gosto daquela frase que eu escutei do pastor que chama Rick Warren, que dizia: Deus está muito mais preocupado com o aperfeiçoamento do seu caráter do que com o seu conforto passageiro aqui na terra. A gente vai ter descanso, tranquilidade absoluta e total lá no céu. Mas Jesus Cristo falou: no mundo vocês terão aflições, mas tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então, se você está sofrendo, se está doendo, diga a Deus obrigado por cada uma dessas lutas, por cada uma dessas dificuldades, porque elas estão ajudando o aperfeiçoamento do meu caráter. Senhor, tira de mim todo negativismo, toda resmungação, toda reclamação, toda chateação, que eu tenha um coração mais grato, mais alegre, mais feliz. Alegre-se nas provações, regozije-se nas dificuldades e nas lutas, porque é isso que Deus espera de nós. Você acha que Deus se alegra quando você só reclama, só olha para o problema, só olha para a dificuldade que você enfrentou ao longo da semana? Mas Deus se alegra quando Ele vê o filho e a filha dele dizendo: Deus, eu te agradeço por essa luta. Deus, eu te agradeço por essa dificuldade. Eu te agradeço por todos os problemas, porque a tua palavra diz que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Lute com foco em Jesus. É o terceiro ponto da mensagem de hoje. Lute com foco em Jesus. Quando você luta olhando para o problema, olhando para o tamanho do seu inimigo, você vai perder a batalha. Mas quando você luta olhando para o seu general, para Jesus, você vai vencer. Eu, quando era adolescente, meu pai tinha a assinatura de um jornal e veio uma coleção de biografias. Vieram 40 livros, era biografia, o título era Grandes Personagens da História. E eu li os 40 livros. Não tinha TikTok, não tinha YouTube, não tinha Netflix. Eu lia bastante. E as minhas biografias preferidas eram de grandes generais, de grandes comandantes de exército, estrategistas, como Napoleão, César. E um dos que eu gostei muito foi Alexandre o Grande, que morreu jovem, com 30 e poucos anos de idade. Mas uma coisa que me chamou a atenção nesse grande general da Grécia, Alexandre o Grande, é que quando ele ia para as batalhas, primeiro que ele fazia discursos que diziam que motivava todo mundo. Todo mundo fala: poxa, eu quero estar do lado desse general, olha aí o que ele está falando para a gente vai vencer, a gente vai ganhar. E segundo, que ele estava junto nas batalhas. Ele era um dos melhores espadachins da Grécia. Ele lutava junto com eles. Estava ali o soldado lutando, daqui a pouco passava o general Alexandre, com a espada, derrubando vários e lutando, ia na frente. E me fez pensar sobre uma guerra espiritual onde Jesus é o nosso general. Já pensou se está uma guerra? Jesus está do meu lado. Eu não tenho medo de ninguém, de nada, porque o meu general é Jesus Cristo. Quando eu olho para Ele, eu tenho certeza que a batalha será vencida, porque não estou
descansando nas minhas competências pessoais, mas eu estou confiando no Deus Todo-Poderoso, em Jesus Cristo, aquele que luta e que vence as nossas batalhas. Não importa o que você esteja enfrentando, problema de saúde, problema financeiro, problema na família, Jesus Cristo sendo o seu general, você coloque o foco nele e não no problema, e ele vai te dar a vitória. Jesus é o nosso general. Eu estava, no final de semana passado, eu não pude estar aqui na igreja no domingo, porque no sábado à noite eu recebi a notícia de que o pai de um grande amigo faleceu lá no Rio de Janeiro. Aí eu viajei no sábado à noite mesmo, cheguei lá domingo cedo e fui no enterro, no velório à tarde, né? E eu estava pensando até alguns textos bíblicos para falar, e um texto que me veio, né? Você vê, né? A Bíblia fala que a gente aprende muito mais em um velório do que o que a gente aprende, por exemplo, numa festa. Porque nos faz pensar, nos faz refletir sobre a finitude da vida, a vida é passageira. E o pai do meu amigo faleceu com 80 anos, né? Foram muitos anos de vida, acima até acho que da média, mas é sempre um momento de dor, de tristeza, né? Para os parentes, né? Um pai, uma pessoa que todo mundo amava ali, se vai, né? Você não tem mais aquele contato. E um versículo que eu estava lendo para falar, lá em 1 Coríntios 15, fala assim: a morte está destruída, a vitória é completa. Onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu poder de ferir? Quando a gente pensa, né, qual que a maior de todas as batalhas, Jesus Cristo já venceu. Jesus Cristo venceu a morte. A gente não precisa ter medo de nada. Nada. Nenhum problema, nenhuma angústia. Eu sei que em cada um de nós, às vezes o calo aperta de um jeito diferente. Às vezes alguma coisa que para mim é terrível, que aconteça na minha rotina, para outra pessoa não é nada. E vice-versa. Cada um de nós tem uma sensibilidade diferente para uma coisa ou para outra, mas cada um de nós tem os seus desafios diários, dificuldades, problemas. Mas a gente pode ter a segurança que Jesus nos ajuda a vencer qualquer tipo de problema. Porque onde está a morte, a sua vitória? A morte ele venceu. Onde está a morte, o seu poder de ferir? Acabou. Jesus já venceu. Ele morreu na cruz, ressuscitou e nos deu vida eterna, vida abundante. O significado de vida abundante é uma qualidade de vida com valores sobrenaturais. Você está vivendo aqui na terra, natural, de carne e osso. Você sangra, você chora, mas você já está vivendo uma vida sobrenatural, a partir do momento que Jesus Cristo é o Senhor da sua vida. E a morte não pode te ferir. Não tenha medo da morte, não tenha medo das lutas, não tenha medo das dificuldades, porque Jesus Cristo é o nosso general. E quando a coisa apertar, você vai olhar no campo de batalha e você vai ver o nosso general, Jesus Cristo. Ele vai à frente de cada um de nós. Em Hebreus 12, 2, a palavra de Deus diz: mantenhamos o olhar firme em Jesus, o líder e aperfeiçoador da nossa fé, por causa da alegria que o esperava. Após a morte, a vitória que ele conquistou, ele suportou a cruz, sem se importar com a vergonha. Jesus naquela cruz, sendo envergonhado, nu, ferido, maltratado, chicoteado, preso naquela cruz. Ele não só foi ferido na alma, no corpo, mas ele foi envergonhado, humilhado naquela cruz.
Às vezes, se alguém te machuca, ou se você se fere, não é nada, mas você ser humilhado às vezes dói muito mais do que qualquer machucado, não é verdade? E Jesus Cristo padeceu tudo que tinha possível de pior naquela cruz, mas por causa da alegria que o esperava, a certeza de que ele cumpriu o propósito, de vir ao mundo para salvar a humanidade, missão cumprida, objetivo alcançado, ele não se importou com a vergonha. E por que nós ficamos nos importando com as vergonhas e humilhações que passamos no dia a dia? Olhe para Jesus. Se você está sendo humilhado, envergonhado, a Bíblia fala que Deus, ao seu tempo, te exaltará. Confia nele, confia no processo, Deus cuida de vocês. Em Colossenses 2,15, a Bíblia fala desse modo: Jesus, ele desarmou os governantes e as autoridades espirituais e os envergonhou publicamente ao vencê-los na cruz. Ele foi envergonhado, mas em seguida, com a sua morte e ressurreição, ele envergonhou todas os governantes, as autoridades do maligno. Ele venceu. E se ele fez isso na cruz, ele fez por mim e por você. Por isso, a Bíblia fala que nenhuma condenação há mais para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não tem acusação, não tem vergonha. Lute com propósito, sabendo que Jesus Cristo é o seu general. Por fim, eu quero ler aqui para encerrar um versículo que eu sempre gosto de falar e repetir. É um versículo que é uma espada, que eu levo quase todos os dias, quando eu estou caminhando, quando eu estou indo para o trabalho, que é Salmo 51:10, que diz assim: cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito firme. E algumas versões dizem um espírito inabalável. Quando você vai para a guerra, quando você vai para a luta, você precisa estar com o coração, com o espírito, coração puro. Você precisa estar com a consciência limpa. E nessa noite nós vamos orar para que Deus possa fazer em cada um de nós aqui um processo de aperfeiçoamento, de fortalecimento para a luta que nós temos a cada dia. Para que você possa nessa semana, nesse segundo semestre do ano, lutar com propósito. Não fique lutando as lutas erradas, não entre em briga errada. Foco em lutar aquilo que Deus está te chamando para lutar. A sua luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas você foi chamado para fazer parte do exército de Deus. E quando você é alistado, não tem mais volta, não dá para desertar. Você foi chamado e você está no barco com Jesus Cristo. E quando Jesus Cristo está no barco, tudo vai bem. Vamos nos colocar em pé, por favor. Vamos orar. Se você ainda não entregou a sua vida para Jesus Cristo, se você ainda não declarou Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, eu vou fazer uma oração breve, e toda a igreja pode repetir, mesmo aqueles que já fizeram essa oração, para você acompanhar a pessoa que ainda nunca orou dessa forma. Eu vou pedir para toda a igreja inclinar a cabeça agora nesse momento, por favor, fechar os olhos, vamos orar. Senhor Jesus, eu entrego a minha vida a Ti, que você possa dirigir os meus caminhos. Eu peço perdão pelos meus pecados. Guia minha vida com propósito e direção. Eu te agradeço por escrever o meu nome no livro da vida. A minha vida é tua, Senhor Jesus. Aleluia. Se você fez essa oração nessa noite pela primeira vez, a palavra de Deus diz que há alegria nos céus por um pecador que se arrepende. Você pode procurar um voluntário, a gente
quer estar junto com você, quer estar orando por você, acompanhando você nessa caminhada. Você pode dar o seu nome para que a gente possa estar orando por você. E agora eu quero orar por lutas com propósitos, para toda a igreja. Vamos fechar os olhos, vamos orar. Pai querido, em nome de Jesus Cristo, apresentamos a Ti cada vida aqui nessa noite. Todos nós aqui enfrentamos lutas e desafios a cada dia. Mas Jesus Cristo, você é o nosso general. Você vai na frente, você luta as nossas batalhas. Senhor, que nós não sejamos soldados negligentes, mas que sejamos soldados que lutem atrás do seu general, que vão correndo quando ele chama, que vão na direção que ele mandar a gente ir, que não tem medo de enfrentar os problemas e as dificuldades, porque sabemos que Jesus Cristo está do nosso lado. Senhor, em nome de Jesus Cristo, repreendemos em nome de Jesus todo cansaço, todo desânimo, toda fraqueza, caia por terra agora em nome de Jesus. Levanta a tua igreja nessa noite com ânimo novo, com fortalecimento novo, com uma unção nova, com enchimento do Espírito Santo de Deus. Faça algo novo, Pai, em nome de Jesus. É o que nós pedimos e te agradecemos. Aleluia, Deus seja louvado. Uma semana de bênçãos e vitórias.